Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. E a nossa aula de hoje é uma aula um pouco diferente, é uma aula de microbiologia. Então vamos estudar um pouquinho das bactérias e mais para o finalzinho um tipo de bactéria, que é Staphylococcus aureus. Essa aula é uma aula que eu estou preparando para a turma da minha escola, onde eu dou aula, mas que eu resolvi trazer aqui para o canal também para poder ajudar quem está precisando também saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, que assim que eu postar um vídeo novo, você fica sabendo, principalmente se você aciona a sinetinha, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você gostou e compartilhe, que compartilhando você ajuda o canal a crescer. Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos e vias de transmissão, né? Espera só um pouquinho, aqui. Conceito. Então, a palavra bactéria provém do grego, que significa bastão, certo? Por outro lado, apesar de o termo provir de bastão, as bactérias podem ter a forma de barra, esfera ou hélice. Isso nós já vamos estudar, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia das bactérias. Primeiramente, vamos entender um pouquinho o que é uma bactéria, como que ela é formada, em que ela consiste, mais ou menos o tamanho dela. Então, a gente sabe que existem seres que são pluricelulares e seres que são unicelulares, certo? Aquele ser que é unicelular é aquele ser que tem um único tipo de célula, e o pluricelulares tem vários tipos de células, que no caso somos nós, os seres humanos, os animais, enfim, seres que são eucariontes, né, que tem essa célula aqui, ó, bem mais formadinha, bem mais estruturada, são seres pluricelulares. Eu ia falar multicelulares, não deixa de ser, né? Pluricelulares, tá? No caso das bactérias e de algumas algas azuis, eles são seres unicelulares e procariontes. Então, o que diferencia um ser procarionte de um ser eucarionte? Então, essa aqui seria uma célula de um ser eucarionte e esse aqui de uma célula de um ser procarionte. Um ser procarionte é aquele ser mais primitivo, tá? Além do que, o que diferencia então, se a gente observar aqui, ó, na célula procarionte, o DNA dessa célula está disperso no citoplasma, enquanto que o DNA de uma célula eucarionte, ele fica protegido por um núcleo. Então, um tem presença de núcleo e o DNA está protegido, e o outro DNA não está protegido, mas ele está ali disperso no citoplasma, tá? Então, a gente observa também que essa célula aqui, ela produz bastante ela contém bastante organelas nela, né? Então, a gente consegue ver o retículo endoplasmático rugoso, liso, mitocôndrias, centríolos, enfim, ribossomos, várias organelas que a gente tem dispersas aqui no citoplasma. A bactéria em si, ela vai ter o quê? Ela tem uma parede celular, né? Que é uma proteção dela. Tem a membrana plasmática, mais interna aqui. Aí tem ribossomos, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, que são proteínas. E fímbrias, né? O DNA, claro, que a gente já comentou, que é essa parte roxa aqui. E as fímbrias, que são esses ciliozinhos junto com o flagelo dela, tá? Então é uma célula bem simples, comparada com uma célula eucarionte, tá? O tamanho de uma bactéria normalmente é de 2 a 5 micrômetros. Micrômetro é a mesma coisa que você dividir o milímetro em 1000 vezes. Então, assim, o olho humano, ele consegue visualizar seres até milímetros, né? Enquanto é milímetro, a gente consegue visualizar. Abaixo disso, um micrômetro, por exemplo, que é uma célula, que é uma bactéria, a gente já não consegue visualizar a olho nu, tá? Então, as bactérias, elas vão de 2 a 5 micrômetros. Isso aqui se fala mi, tá? Esse símbolo aqui do micrômetro.
Então, eles têm aí de 2 a 5 micrômetros de comprimento e pode ou não formar colônias. Então, ela pode estar sozinha, como ela pode ter outras bactérias junto com ela. Beleza? A função da bactéria, como micro-organismo, são várias, né? Então, ela pode provocar doenças, como provocam muitas, que a gente vai listar aqui daqui a pouco algumas. Ela ajuda também em processos industriais, né? Como, por exemplo, na fermentação, fazendo os lactobacilos, né? Coalhada, enfim. Tem a sua, como eu posso dizer, utilidade nesse meio industrial. O que mais? Putrefação de seres vivos ou matérias orgânicas. Aqui no caso já é a decomposição de matéria orgânica, né, morta. Isso ela faz, tanto a bactéria consegue fazer essa questão da putrefação, da decomposição, e os fungos também ajudam a fazer esse processo de decomposição, tá? Então já falamos aqui um pouquinho sobre a parede celular, né? Que é essa estrutura mais externa que protege essa bactéria. Então aqui tá falando, ó, como principal função manter a forma das células bacterianas. Então, não falei isso. Ajuda a dar esse formato para ela, né? Não só um formato de bastão, como eu já havia dito anteriormente, mas ele tem um formato de esfera também, ou hélice ou espiral, a gente já vai ver sobre isso, tá? E bactérias, gente, estão em toda parte. Então a gente consegue encontrar na água, no ar, no corpo humano, nos animais, nos alimentos, então elas estão por todas as partes. É importante ressaltar que as bactérias causam doenças nos seres humanos, sim. Portanto, existem bactérias que vivem em simbiose conosco, né? Então a gente ajuda elas e elas nos ajudam de certa forma, enquanto elas se mantiverem ali no lugar em que elas foram feitas para estar, tá? Mas isso aí não vem ao caso agora. Vamos continuar no nosso assunto aqui, só para vocês saberem que existem bactérias que ajudam, que são simbióticas, e bactérias que causam a patogenia, né? Causam a doença. Então, quanto à morfologia da bactéria, como eu já disse anteriormente, ela está organizada de algumas formas aqui, né? Ó, a figura abaixo nos mostra quantos tipos diferentes existem e que essa organização foi assim criada com base nas formas de cada bactéria e em como elas estão interligadas. Então aqui a gente tem 3 formatos diferentes, né? Eu tenho bactérias em forma de bastonete, que são esses bacilos, ó, parece um bastão, né? Como o nome grego diz que bactéria é. Cocos, que são essas bactérias em formato esférico, então parece uma bolinha mesmo, é uma bolinha, né? Tem esse formato esférico. Espirilos, que é esse aqui, que tem um formato de saca-rolha ou um formato de hélice ou espiral. E tem também o vibrião, que tem um formato de vírgula. Eu não coloquei ele aqui, tá? Mas aqui na figura abaixo mostrou mais um aqui que eu acabei esquecendo de colocar lá em cima. Então esse aqui tem um formato de vírgula. E aqui na figura ao lado, o que eu estou mostrando? Que eles são denominados de acordo com o agrupamento deles, né? Então, se eles forem só soltinhos assim, a gente chama de cocos. Se juntou, ó, de 2 em 2, diplococos. Fez uma fileirinha só, streptococcus. Fez um aglomerado, staphylococcus. Então, gente, de acordo com o agrupamento deles, a gente consegue ir classificando eles, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o staphylococcus e eu vou mostrar para vocês como que eles são. Eles têm esse formato aqui, então eles ficam em colônias ou isolados dessa forma aqui, tá? Então, as vias de transmissão das bactérias patogênicas, né? Patogênicas que causam doença, para quem ainda não se familiarizou com esse termo. Pode se dar por meio da ingestão, então algum alimento que eu comi, né? Ou uma água que eu bebi, alguma coisa que estava contaminada com essa bactéria.
Inalação de gotículas de salivas contaminadas, então alguém espirrou, alguém tossiu e você inalou aquela gotícula. Através de fissuras ou ferimentos na pele, então eu tenho algum machucadinho, a bactéria pode se aproveitar e entrar por ali, tá? E até mesmo, pessoal, pelo contato sexual com a pessoa infectada. Então são várias as formas de transmissão dessas bactérias que a gente precisa ficar atento, tá? Então, bactérias são micro-organismos que causam desde doenças leves, simples, como a amidalite, até uma doença mais perigosa, que no caso é a meningite, que no caso aqui seria a meningite bacteriana, tá? A meningite bacteriana, ela pode causar até a morte do paciente, certo? Então seria um caso mais grave aí de infecção por bactéria. E aí existem outras doenças, né, que merecem bastante atenção, que são causadas por bactérias. Não vamos falar delas, tá? Eu vou só citar quais são, mas é importante vocês saberem que são bactérias que causam esse tipo de doença, que é o botulismo, cólera, coqueluche, difteria, disenteria, febre tifoide, gonorreia, hanseníase, leptospirose, meningite, pneumonia, sífilis, tétano, tuberculose. Então, todas essas doenças aqui são causadas por bactérias, tá? Bactérias a gente trata com antibiótico. Para que serve antibiótico? Para controlar o número desses organismos no nosso corpo, né? Ou impedindo o crescimento deles, ou matando eles de vez. Então, no slide anterior, um pouquinho antes, a gente falou sobre aquela parede celular, né? Que dava uma proteção para essa bactéria. O antibiótico, ele atua nessa parede celular, então ele torna a célula bacteriana mais enfraquecida. Então, quando o antibiótico vai sobre essa bactéria, ele vai sobre essa parede celular. E aí deixa essa bactéria mais enfraquecida e o sistema imunológico consegue ir lá e destruir essa bactéria, tá? Então, enquanto essa parede celular estiver ali protegendo ela, ela consegue continuar causando a doença. E se o antibiótico entrar em ação, ele destrói essa parede e, consecutivamente, a bactéria em si. E também, o antibiótico serve para atuar na síntese proteica da bactéria. Então, elas não sintetizam proteínas, que é o ribossomo que falamos anteriormente? Sim. Então, ele atua sobre essa síntese proteica, sobre essa produção de proteínas. Impede com que a bactéria faça essas proteínas, né, determinadas proteínas, e com isso também consegue matar a bactéria, tá? E aí os antibióticos, eu sempre costumo dizer que é importante seguir à risca os dias que o médico passa para você tomar. Então, se ele mandou tomar por 7 dias, tome por 7 dias. Se mandou tomar por 21, tome por 21, enfim. Não pode se interromper, tá? Porque senão depois você não consegue matar essa bactéria caso você venha a adquiri-la de novo. Ela ela passa a ser imune àquilo, porque ela consegue ter uma resistência contra aquele antibiótico, tá? Eles têm esse processo de mutação, né? Então, tomem direitinho os antibióticos. Lembrando que antibiótico existe um remédio para cada tipo de bactéria, tá? Então, não é um antibiótico para todas as bactérias. Nós temos para cada bactéria um tipo de antibiótico. Beleza? Por isso é importante fazer exames. Bom, então vamos entrar falando sobre um tipo de bactéria, que é o Staphylococcus aureus. Então, o Staphylococcus aureus, ó, é esse aqui, o desenho dele, bonitinho, tá? Ele está presente no nariz e na pele. Então, a gente tem essa bactéria no nariz e na pele, tá? 30% dos adultos saudáveis possuem no nariz e 20% na pele. Mas quem tem um percentual maior de ter esse tipo de bactéria nesses locais? Pacientes, né, que estejam ali internados num hospital ou pessoas que trabalham nesse hospital. Então, a probabilidade deles terem muito mais desse tipo de bactéria é muito maior, tá?
E aí falamos que bactérias podem ser transmitidas de pessoa para pessoa, né, pelo contato direto, ou através de objetos contaminados, então como equipamento de ginástica, telefone, maçaneta, porta, controle remoto de televisão, enfim, gente, botões de elevador. Esse aqui está muito parecido com o que é atual, a situação nossa, que é esse Covid-19, né, o coronavírus, onde a gente percebe que também todo esse tipo de objetos também se contamina muito fácil com ele, né? Então, por isso, todos os cuidados atuais que a gente está tendo que tomar. E no Staphylococcus também não é diferente. O meio de contágio dele também é muito simples, né? Se a gente vir. Por quê? Porque a gente não o enxerga. Então, é aquilo, né? Eu só acredito se eu vejo. Como eu não vejo, não estou acreditando. Então, saibam que micro-organismos estão o tempo todo conosco, né? Então temos que tomar o máximo de cuidado, principalmente com esses tipos de coisas, né? Com menor frequência, pela inalação de gotículas infectadas, como espirros ou tosse, como já falei anteriormente. E existem, gente, as pessoas que são portadoras de bactérias, ou seja, a bactéria não causa nada nela, mas ela é portadora. Então, assim, ela não vai ter nenhum sintoma, mas ela consegue passar dela para uma outra pessoa. Então, ela não desenvolveu, mas a bactéria está ali e num espirro, de repente, ela consegue transmitir essa bactéria para uma outra pessoa, tá? Então, pessoas que estão hospitalizadas ou trabalham em hospitais têm maior probabilidade de serem portadoras desse tipo de bactéria. Tipos de infecções estafilocócicas. Opa, quase que não sai. Oscilam de leves a potencialmente mortais, como eu já falei anteriormente, né? Então, eles causam infecções mais comuns seriam as infecções cutâneas na pele, muitas vezes causando abscessos. Porém, gente, essa bactéria também pode viajar pela corrente sanguínea. E quando isso acontece, dela ir pela corrente sanguínea, a gente chama de bacteremia. E infectar praticamente qualquer local do corpo, em especial válvulas do coração, causando a endocardite, né? Endocárdio é a parede interna do coração e as válvulas ficam ali na parte interna também do coração. Então, quem conhece anatomia sabe um pouquinho sobre isso. Então, a endocardite seria a infecção dessa região aí do coração. E a osteomielite, que é a infecção dos ossos, tá? Que mais? Tudo isso, gente, através da corrente sanguínea. Então, ela cai na corrente sanguínea e ela pode causar endocardite e causar também a osteomielite. Não sei se ficou muito claro o que eu tinha dito antes, tá? Mas é isso. Também existem outros meios dessa bactéria chegar até a parte interna da pessoa, né? Através do quê? De dispositivos médicos. Então, ela vai para colocar uma válvula do coração, uma articulação artificial, um marca-passo cardíaco, um catéter. Tudo isso pode ter micro-organismo ali, pode ter uma bactéria e infectar a pessoa, tá? Por isso que tem que ser tudo muito bem cuidadinho, né? Se a gente observar, não sei se vocês sabem, mas as pessoas, quando elas vão fazer uma cirurgia, elas tomam já um bactericida antes, né? Bactericida, olha, meu Deus do céu. Um antibiótico antes, bactericida é ótimo. Um antibiótico antes para poder evitar qualquer futuro problema como esse aí que a gente está vendo aí. Certas infecções estafilocócicas, nossa, quase não sai de novo, são mais prováveis em certas situações, como infecções da corrente sanguínea, endocardite, a osteomielite e a pneumonia. Já falamos disso aqui também. Então, olha os sintomas. Foliculite. Foliculite seria a menos séria delas, né? Foliculite é quando você tem uma infecção aqui na raiz do pelo, no folículo do pelo, né? E aí causa essas espinhas pequenas que ficam na base do pelo e são levemente dolorosas, tá? Não é uma dor assim insuportável, mas ela tem essa característica aqui desse primeiro desenho. Dessa primeira foto, perdão. O impetigo, eu nunca consigo falar essa palavra.
Consiste em bolhas rasas, então já é mais essa figura aqui, ó. São bolhas rasas e cheias de líquidos que se rompem, deixando essas crostas amarelinhas aqui, ó, tá? Pode coçar, pode doer, então tudo vai depender de cada pessoa. Os abscessos, que falamos anteriormente como sendo uma doença cutânea, no caso seriam os furúnculos, né? Que são acúmulos de pus sobre a pele e é uma região que fica bem dolorida e quente. Já nessa figura aqui, nós temos uma celulite bacteriana, que é uma infecção da pele e dos tecidos, né? Que estão bem abaixo da pele, se encontra logo abaixo delas, imediatamente por baixo dela, da pele. E essa celulite, gente, ela vai se espalhando e vai causando toda essa vermelhidão aqui que a gente está visualizando na foto, causa essa vermelhidão na pele, tá? Então, é uma infecção que a gente tem aí nesses tecidos. E por último, a gente tem a necrólise epidérmica tóxica, que no caso, em recém-nascidos, é chamado de síndrome da pele escaldada, que são infecções mais sérias, né? Ambas, tanto a de cima quanto a de baixo, levam a essa descamação da pele em grande escala. Então, aqui a gente tem um bebezinho, ó, mostrando bem essa síndrome da pele escaldada. Quanto à prevenção, a gente tem que evitar com que haja uma disseminação dessas bactérias, né? Com que elas consigam se proliferar. Então, para isso é importante a higiene básica, né? Que é lavar sempre as mãos, lavar muito bem com água, sabonete, aplicando um desinfetante à base de álcool nas mãos. É o que a gente tem feito atualmente por conta do Covid, né? Isso que a gente faz atualmente deveria ser feito todos os dias, tá? Isso por quê? Porque o tempo inteiro a gente está em contato com micro-organismos. Então a gente precisa ter sempre uma higiene básica, onde a lavagem de mãos com sabonete por um tempo, né, razoável e uso de álcool seriam essenciais para profilaxia. Alguns médicos recomendam a aplicação do antibiótico mupirocina, mupirocina no interior das narinas para poder eliminar esses estafilococos que a gente tem no nariz. Porém, porque o uso excessivo da mupirocina pode levar à resistência ao antibiótico, este é usado somente quando as pessoas são propensas a contrair uma infecção. Então, em que situações a pessoa seria propensa a contrair essa infecção? Nas operações, como eu já havia dito anteriormente, né, numa cirurgia, ou pessoas que vivem em um domicílio onde há disseminação de infecção cutânea. Então, esses seriam os dois casos mais, assim, certos de se utilizar a mupirocina, tá? Se os portadores de estafilococos precisam passar por certos tipos de cirurgia, muitas vezes eles serão tratados com antibiótico antes da cirurgia. Olha aqui o que eu havia dito. Pessoas com infecção estafilocócica da pele não devem manipular alimentos, tá? Porque você vai passar essa bactéria para esse alimento e aí você dissemina ele para seus familiares. Tratamento: antibiótico, né? Então, no caso aqui seria um determinado antibiótico para estafilococos, né? A gente tem vários tipos de bactérias, como eu já havia dito, e cada antibiótico vai ser de acordo para aquela bactéria. E, gente, se acontecer essa bactéria infectar alguma... eu tenho uma prótese de joelho, ou eu tenho um pino, e essa bactéria, eu tiver uma osteomielite, por exemplo, uma infecção do osso, próximo a esse pino, próximo a essa prótese, eu tenho que fazer a remoção cirúrgica dele, tá? E colocar outro. Ou remoção do osso que esteja infectado. Então, tudo vai depender da situação da pessoa. Então, às vezes ela teve a osteomielite, ela teve essa infecção no osso, e aí, às vezes ela só tinha isso, não tinha nenhuma prótese. Então, vai fazer, tudo depende do caso também, né? Faça a remoção desse osso infectado. Ou se ela tiver junto ali próximo dessa infecção, um material estranho, né? Com uma prótese, um pino,
também precisa ser removido. E caso ela venha ter de novo uma osteomielite, naquele mesmo local, eu tenho que remover de novo essa prótese. Então, sempre tem que estar tendo essa remoção, caso a pessoa venha ter recidivas dessa situação. Tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa aulinha sobre bactérias e o Staphylococcus aureus, que é um tipo de bactéria. Então, se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Compartilhe, gente. Compartilhe no Facebook. Inclusive, eu tenho uma página no Facebook chamada também Anatomia Descomplicada. Clique em gostei caso você tenha gostado. E também nos siga no Instagram. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!